Fala galera, tudo bem? Professor Matheus Costa aqui, vulgo mexicano. Venho aqui novamente aparecer aí na sua telinha para poder trabalhar um tema muito importante pensando nos concursos da Escola Naval e da EFON, que é o cálculo, né? E na aula 6 a gente vai estar trabalhando derivada. Vocês já devem ter estudado até agora o limite e todo o seu conceito, né? E a gente vai estar resgatando um pouquinho dos conhecimentos que você aprendeu até agora. Então, se você não estudou limite, eu recomendo que você volte a essas aulas para que você venha compreender melhor o que a gente vai falar aqui hoje, beleza? Vamos lá, pessoal. O nosso objetivo hoje é estar definindo o que é uma derivada. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre qual é a interpretação da derivada, o que ela significa. Também vamos ver quando que essa coisa chamada derivada existe. Veremos também como que o conceito que vocês já aprenderam lá na aula de limite, de continuidade, ele acaba conversando muito com a ideia de derivada que a gente vai apresentar hoje. Vamos ver também algumas propriedades extremamente importantes sobre a derivada. E, basicamente, como a gente sabe, né? Na matemática, vamos fazer exercícios para botar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui com a definição. Então, o que é uma derivada, pessoal? A derivada vai ser um tipo especial de limite, né? Então, uma coisa que a gente já tem uma certa familiaridade. Então, a gente vai definir aqui uma função com um domínio qualquer, né? D de f. Então lembra que isso aqui é o conjunto de valores que entram na função, certo? É o D de f. E um contradomínio real. Então a gente está falando de uma função real, tá, pessoal? É importante que ela seja contínua, e aí caso você não lembre, o mexicano lembra você. O que é uma função contínua, pessoal? É uma função que eu consigo desenhar sem tirar o lápis da mesa, sem tirar a caneta do quadro, por exemplo. Então, se eu consigo desenhar a minha função completamente, o gráfico dela, sem tirar nenhuma vez a caneta do quadro, eu digo que essa função é contínua. Agora, se a minha função tem buracos, né, por exemplo, como essa daqui, eu não consigo desenhar ela sem tirar a caneta do quadro. Então, eu preciso tirar em algum momento e colocar novamente. Por isso que essa função ela tem o quê? Uma descontinuidade, ela não está perfeitamente conectada. Então, a gente diz que essa função aqui não é contínua. A gente vai precisar que a nossa função seja contínua e logo, logo você vai entender por quê, tá? Agora, vamos pegar um x0. O que é esse x0 aqui, mexicano? Ele é um certo ponto do domínio dessa função. Então, é um númerozinho. Pode ser o número 1, o número 0, enfim, não importa. Então a gente vai pegar um número do domínio dessa função e a gente vai dizer que essa função ela é derivável em x0, né? Ou seja, eu consigo derivar ela no ponto x0 se e somente se existir esse limitezinho aqui. Então, um limite aí meio misterioso, né? Poxa, caramba, que específico, né? Ó, é o limite de f de x0 mais h menos f de x0 dividido pelo h. E quem é esse h? Bom, h é um parâmetro misterioso, que já já a gente vai entender qual o significado dele, mas esse parâmetro ele está tendendo a zero, olha só. Então, a derivada ela vai ser o valor desse limite, né, no ponto x0, legal? Então a gente diz que chamamos, deixa eu consertar aqui, chamamos essa derivada aqui, né, de f em x0 como o valor desse limite daqui de cima. Então, a notação que eu vou estar usando e que a gente vai estar usando daqui para frente é essa daqui, ó, f', né? A gente vai usar esse apóstrofezinho no ponto x0. Isso vai ser exatamente esse limite aqui, pessoal, beleza? Então, é isso que é a derivada. A derivada, então, é um número, né? É um valor, que ele tem um significado, como a gente viu aqui, geométrico, mas
Já já a gente vai entender que significado é esse. Legal. Bom, antes da gente seguir para a parte geométrica da aula, eu queria chamar a atenção a algumas observações, 3 observações extremamente importantes que surgem diante dessa definição. Então, beleza, definimos a derivada dessa maneira. Agora, vamos lá. Primeiro, se a derivada ela só existe, né, se a função ela só é derivável se existir esse limite, aí eu vou lembrar o que é um limite existir. Um limite ele existe quando os limites laterais forem iguais. Ou seja, quando... Vamos consertar aqui. Aqui no caso é x0. Só um conserto rapidinho, pessoal. Então, quando o x0, a gente se aproxima do x0 pela direita, ou quando a gente se aproxima do x0 pela esquerda, então esses dois valores eles são exatamente iguais, né? A f' do x0 pela direita é igual a f' do x0 pela esquerda. Ou seja, se o h ele se aproxima de 0, só que pela direita, isso tem que ser exatamente igual se o h se aproxima de 0 pela esquerda. Então, os limites laterais, eles são iguais. Lembra? Essa é a ideia do limite existir. Legal. Agora, isso, em outras palavras, também me diz que se existe essa derivada, então o x0 ele tem que pertencer ao domínio da função, né? O que é meio óbvio se a gente parar para pensar. Claro, né? Senão, a gente não ia nem poder começar essa brincadeira. O x0 ele tem que pertencer ao domínio, né? E outra coisa importante, e aí a gente entende o texto, a função ela é contínua, ou seja, f ela tem que ser contínua no ponto x0, porque vamos pensar, se a minha função ela não é contínua num ponto, significa que os limites laterais naquele ponto não são iguais. Logo, não existiria a nossa derivada. Então agora a gente entende por que a nossa função ela tem que ser contínua, certo? Muito importante. E aí, uma observação aqui, número 3, que é mais uma definição, né? A gente diz que uma função ela é derivável, né? Ou seja, eu estou dizendo que ela é derivável em qualquer ponto, né, do domínio dela. Então a nossa função ela é derivável se e somente se ela for derivável em todos os pontos do seu domínio. Então, se a função ela for contínua perfeitamente em toda a sua extensão, em todo o seu domínio, então ela vai ser derivável, que a gente chama, né? Eu vou conseguir calcular uma derivada discreta dela, não? Ou seja, uma derivada genérica, como a gente vai ver nos próximos momentos da aula. Legal? Bom, então essa é a definição inicial. A gente já viu que a derivada é um limite. Vimos também que essa derivada existe se esse limite existe. E a gente lembrou um pouquinho sobre essa ideia de continuidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a interpretação geométrica dessa conta. Então, por que essa conta é desse jeito? Agora a gente vai entender isso. Vamos lá. Então, imaginem uma função desse tipo aqui, qualquer, né? Então, aqui eu fiz um exemplo genérico, tá? Tá aqui os eixos coordenados e a gente coloca aqui a nossa função y igual a f de x, que tem essa curva aqui alaranjada. Legal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ponto, como diz o texto aqui, ó. Então a gente vai meio que seguir essa receita. Eu vou pegar um ponto do domínio dela, então eu peguei esse ponto aqui, ó, o ponto de abscissa x0 e ordenada f de x0, e eu vou andar um pouquinho para a direita. Eu poderia ter andado um pouquinho para a esquerda também, não tem problema, tá? É só para a gente mentalizar o que vai acontecer. Então eu vou andar um pouquinho para a esquerda, para a direita. Mas quanto para a direita, mexicano? Você vai andar h para a direita. Então h, ó, eu já sei o que ele é. É o quanto que eu ando para a direita ou para a esquerda, legal? E aí se eu andei h para a direita, eu saí do x0 e fui parar no x0 mais h. Até aí tudo bem? Tranquilo? Só que como eu estou num outro lugar, certo? Isso significa que
a minha imagem ela pode ser outra, né? Muito provavelmente ela vai ser outra. É claro que a função ela não necessariamente precisa ser injetora, né? Mas nesse exemplo aqui, para ficar bem legal, eu vou querer que essa imagem, né, de f de x0 mais h seja diferente de f de x0, tá legal? Então, aqui nós temos uma função estritamente crescente, inclusive, assim, aparentemente, né? No nosso exemplo particular. Aí, beleza. Então, a gente tem uma nova imagem aqui, legal. E agora, vamos pegar a reta R, que possui tanto o ponto x0, f de x0, quanto o ponto x0 mais h e f de x0 mais h. Então, vamos traçar essa retinha aqui, legal? A gente vai chamar essa reta de R, reta R, beleza? Tá, e agora, mexicano, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o coeficiente angular dessa reta. Porque se você já está com um olhar um pouquinho mais afiado para a geometria analítica, já deve ter reparado que essa conta ela é um pouquinho familiar. Ela lembra muito aquela conta do cálculo do coeficiente angular de uma reta, lembra? Que é exatamente ΔY dividido por ΔX, né? Ou seja, eu estou fazendo y final menos y inicial dividido por x final menos x inicial. Pô, legal, bacana. Então, quando eu faço essa conta, o que eu vou ter? Ó, o y final, que é esse aqui, menos o y inicial, dividido pelo x final, que é esse aqui, menos o x inicial. E aí, olha que sorte, a gente tem um corte aqui, ó, cortou o x0 e nós temos que m de r, ou seja, lembra que o m é o coeficiente angular da reta. Ele vai ser exatamente essa conta aqui. Olha que curioso, né? Então a gente tem exatamente essa conta. Legal. Agora, vamos fazer um experimento mental que não é muito difícil. Vem comigo, ó. Eu vou pensar o seguinte: o que acontece se o h ele vai diminuindo, ou seja, se ele vai ficando cada vez menor, né? Em módulo mesmo, porque ele pode ser negativo, né? Então, o que acontece se o h ele for cada vez menor em módulo, assim? Se ele vai se aproximando de zero aos pouquinhos. O que isso significa? Significa que o ponto, vamos chamar aqui, ó, de B, e esse aqui vamos chamar de A. O ponto B, ele vai se aproximando cada vez mais do ponto A. Faz sentido? Ó? O ponto B ele está se aproximando do ponto A. Por quê? Se o H está diminuindo, significa que eu andei para a direita, mas muito pouquinho. E aí, o B ele fica cada vez mais próximo do A. Mas se o ponto B ele fica cada vez mais próximo do A, no limite, olha aí a expressão, né? No limite, quando o H ele é zero, ou quando ele tende a zero, o ponto B e o ponto A, eles coincidem. E se eles coincidem, isso significa que o coeficiente angular da reta R, ele tende a se aproximar cada vez mais do coeficiente angular dessa reta T aqui preta. Ó. Mas, mexicano, que reta T é essa? Ah, bom você ter perguntado. Essa aqui é a reta tangente, pessoal. Olha que legal. É a reta tangente. Ou seja, é aquela reta que ela não corta a minha função em 2 ou mais pontos. Ela corta a minha função em um ponto só, lateralmente assim, né? É claro que essa definição ela precisa ser melhorada, né? Porque se eu digo que a minha função ela está sendo cortada por uma reta em um único ponto, isso não significa que essa reta ela é a tangente, né? Por exemplo, se eu tenho aqui uma parábola, né? E eu corto aqui uma reta vertical passando pelo vértice, ela corta em um ponto só, mas ela não é tangente, a gente sabe disso, certo? Então, por isso eu usei a expressão lateralmente, né? E aí, beleza, então, olha que mágico. A gente tem aqui uma reta tangente, ou seja, a derivada nada mais é, né, do que o coeficiente angular da reta tangente que passa num determinado ponto específico. Vou repetir, ó. A derivada no ponto x0 é o coeficiente angular da reta tangente que passa pelo ponto x0, f de x0. Legal? Então essa é a nossa definição
geométrica, né? Ou melhor, interpretação geométrica da nossa derivada. Então, nessa aula nós vimos que a derivada ela tem uma relação com continuidade, com limite. Nós vimos que ela não existe sempre. Para que ela exista, é importante que a minha função ela seja contínua em todo o domínio, tá legal? Vimos também que essa derivada tem uma conexão muito próxima, né, muito legal com a geometria analítica, ou seja, com achar uma reta tangente a uma determinada função ou a uma determinada curva, certo? Então a gente vai ver que isso aí realmente tem aplicações muito interessantes, legal? Muitas ramificações bacanas. E vamos ver, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre as propriedades da derivada. São 3 grandes propriedades que vocês precisam conhecer. Primeiro, a derivada da soma, que também vai valer para a diferença, né? Para subtrações. Se você tem aqui 2 funções, f1 e f2, você soma as duas e você quer calcular a derivada dessa soma num determinado ponto. Basta que você separe essa derivada em 2 derivadas, ou seja, a derivada da primeira função naquele ponto, mais a derivada da segunda função naquele mesmo ponto. Isso não é óbvio, tá? Isso não é nada simples da gente entender assim numa primeira olhada. Pô, por que será que isso funciona, né? Pode parecer talvez um pouco claro para você, é uma soma, vai ficar a soma. Mas se você parar para pensar um pouquinho, poxa, por que isso acontece, né? Isso acontece, pessoal, por conta da definição, basicamente. A maneira que a gente definiu a derivada implica nisso aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes de demonstração, tá bom? Não é o nosso foco aqui, mas saiba que todas as propriedades que eu vou falar, elas seguem da definição, beleza? Bom, outra derivada super importante é a derivada da multiplicação. Então, mesma coisa, eu quero calcular uma derivada, só que agora do produto de 2 funções. Como é que eu faço isso? Bom, aí é um pouquinho diferente, ó. Você vai fazer a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Beleza? Gravou? Vou repetir, ó. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então, não é muito difícil da gente lembrar, né? E, de novo, isso daqui vem da definição, não é muito óbvio, né? Essa daqui menos ainda. Então, a gente precisa memorizar essas regrinhas para poder fazer conta no dia a dia aí, né? Quando a gente precisar, tá legal? Vamos lá. E, por fim, a derivada da divisão. Então, imagina que você tem aqui uma divisão, f1 dividido por f2, e você quer calcular a derivada dessa divisão, né, de 2 funções. Bom, você primeiro precisa garantir que essa função f2, no ponto x0, ela não é nula. Já já você vai entender por quê. Porque essa conta tá vendo? Bem parecido com a multiplicação. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira. Então, a primeira diferença aqui é que aqui tem mais e aqui tem menos. Então, muita atenção. Só que isso não é o suficiente, ainda tem que dividir por o quê? Pelo quadrado do ponto x0 na função f2. Ou seja, se esse cara for 0, então você vai estar dividindo por 0, que não pode acontecer, tá legal? Então, essa é a derivada da divisão. Beleza. Agora que a gente já sabe as principais propriedades, nós podemos fazer alguns exercícios, né? Então vamos começar com um exercício mais simples, para a gente praticar a definição. Então, calcule a derivada das seguintes funções. Então, primeira função, uma função real em real, cujo y vale 2, ou seja, é uma função constante, né? Como é que deve ser a derivada de uma função constante? Você aí em casa já sabe ou não? Vamos lá. Então, na letra A aqui, vamos usar a definição. Limite de f de x mais h menos f de x sobre h, com h tendendo a 0. Mas peraí, se a minha função é constante, se eu for para a direita ou para a esquerda, eu não vou sair do lugar, né? Em termos de imagem. Então, a imagem é sempre 2, como indica aqui o enunciado. Então, eu vou fazer f de x mais h, eu vou substituir por 2, e o f de x eu também vou substituir por 2.
ou seja, 2 menos 2, que dá 0. Então quer dizer, mexicano, que a derivada de uma função constante é sempre 0? Exatamente. Então toda vez que você vê um número e você quiser derivar um número, por mais feioso que ele seja, a derivada de um número é sempre 0, pessoal. Beleza? Então guarda isso. Agora uma função menos trivial, que é a função y igual a x², né? De novo, real em real. Bom, a gente quer derivar essa função. Vamos usar aqui a definição, legal. Agora vamos substituir o f de x mais h pela sua imagem, que é x mais h ao quadrado, menos o f de x, que é x². Desenvolvendo aqui o produto notável, né, que é bem simples, a gente vai encontrar x2 mais 2xh mais h ao quadrado menos x². E aqui, mais um corte, ó. Psic, psic. Aquele momento que você tanto aguardava, né? E aí, a gente divide agora por h. Ou, melhor, a gente pensa, será que eu posso substituir por h? O h por 0? Não posso ainda, né? Porque senão vai dar 0 sobre 0, que a gente sabe que é uma indeterminação. A gente aprendeu lá na aulinha de limite, lembra? Então, vamos dividir por h, ó. Dá para simplificar, vai ficar 2x mais h. E aí, agora eu posso substituir h por 0? Posso, né? Porque vai ficar h igual a 0, então essa parte aqui, ó, psic, sumiu, ou seja, ficou simplesmente 2x. Mexicano, mas isso é uma função. Olha só, a derivada também é uma função. Quem disse que não era? Então, a gente viu que a derivada é o quê? É o coeficiente angular da reta tangente à curva num ponto dado. Só que esse ponto, ele varia, né, ao redor da curva. Se ele varia, esses coeficientes angulares vão variando também. Então, a derivada é uma função, pessoal, guarde isso. A derivada de uma função também é uma função, beleza? Maravilha. Vamos lá. Então, exercício número 2, agora um problema para a gente praticar as propriedades que a gente comentou, né? Vamos ver aqui o exercício da escola naval, ó. Ele te dá aqui duas funções fg reais deriváveis em x igual a 0. Lembra o que isso significa, né? As duas funções são o quê? São contínuas no x igual a 0, ou seja, os limites laterais existem, né? O limite para quando x tende a 0 mais e 0 menos são iguais, né? E a gente sabe que aquele limite da definição de derivada também vai existir. Legal? Bacana. Então vamos lá. Ele dá ainda que f de 0 vale 3, f' de 0 vale 4, g de 0 vale 1 e g' de 0 vale menos 1. E o que ele quer? Quer que a gente calcule a derivada dessa divisão aqui, ó, 2f mais g dividido por f menos g. Você já sabe o que fazer, né? Tô vendo aí você em casa pensando, já sei, mexicano, vou usar a derivada da divisão. Perfeito. É isso. Vamos trabalhar então, pessoal, vamos lá. Como é que vai ficar essa derivada da divisão? Dá aquele print aí maroto. Como é que vai ficar essa derivada da divisão, pessoal? Bom, basicamente, vamos fazer a conta, vou deixar aqui a derivada da divisão para a gente colar, né? Basicamente, o que nós temos aqui, ó? Bom, a derivada de cima, ou seja, 2f mais g' vezes a de baixo, f menos g, menos a derivada do de baixo, f menos g' vezes a de cima. 2f mais g dividido por a de baixo ao quadrado, f menos g ao quadrado. Agora vamos lá, fazendo a continha. Como é que eu derivo uma soma? Eu derivo a primeira parte, 2f' mais o quê? A segunda parte, g', vezes o quê? f menos g, que não tem muito que melhorar, menos derivado de uma diferença. Com a diferença é igual a soma, então vai ficar f' menos g' vezes 2f mais g dividido por f menos g ao quadrado. Até aí tudo bem? Tranquilo, né? Mexicano, mas como é que eu derivo 2f? Boa pergunta.
para derivar uma função que multiplica uma constante, é só a gente pensar. 2f não é f mais f? Vira uma soma de novo, ou seja, f' mais f' que dá 2 vezes f'. Então isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes f'. Então esse 2 ele sai do parênteses. Agora a gente pode substituir. Vamos substituir os valores. Vamos lá. Com muita calma para a gente não errar. Então 2 vezes, abre parênteses, 2 vezes f'. Quanto que é f'? 2 vezes 4. Ó. Mais g'. Quem é o g'? G' é menos 1. Então mais menos 1, fecho parênteses, vezes f menos g. Agora é o f e o g primitiva, normal. Então, f menos g, 3 menos 1, 3 menos 1, menos, seguindo aqui, f' menos g', ou seja, 4 menos menos 1, então abre parênteses, 4 menos menos 1, use tantos parênteses quanto você precisar, para você não errar. 2 vezes f mais g, agora é a primitiva, então f mais g, 3 mais 1, 2 vezes 3 mais 1, dividido, agora eu vou precisar apagar a regrinha da divisão, ela já nos ajudou. Vamos lá. Então 2 vezes 3 mais 1 dividido por f menos g ao quadrado, ou seja, 3 menos 1 ao quadrado, 3 menos 1 ao quadrado. Agora a gente faz essa continha, ó. 8 menos 1 aqui vai ficar 7, 7 vezes 2, menos 4 menos menos 1 dá 5, 2 vezes 3 mais 1 também dá 7, ó, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Então aqui está dando, ó, 7 põe em evidência 2 menos 5 menos 3, 7 vezes menos 3, 21, só que é menos 21, dividido por 4. E eis aqui a nossa resposta. Legal? Bacana? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula 6 de derivada. A gente, né, fazendo uma pequena recapitulação, trabalhou toda a parte de definição, o que é uma derivada, né? Entendeu quando que ela existe, né? Qual é a conexão disso com a ideia de continuidade. Vimos também que existe uma interpretação geométrica que a gente vai explorar no futuro, tá? E também vimos as principais propriedades básicas sobre a derivada, né? A propriedade da soma, multiplicação e divisão. E já colocamos em prática aqui a definição e também as propriedades básicas, legal? Eu convido agora você a tentar fazer exercícios a respeito desse tema, né? Vamos lembrar que toda aula ela possui aí uma lista de exercícios, né? Para que você possa praticar tudo aí em casa, legal? Então não deixe de assistir a aula 7 e, claro, se você não assistiu às aulas anteriores da 1 a 5 de limite, assista para que você possa absorver cada vez mais esses conhecimentos, tá bom? Queridos, até a próxima, até o próximo vídeo, até mais!